É bastante comum a pergunta: como me livrar do sofrimento? Observe que nós queremos nos livrar do sofrimento, mas não fazemos uma outra pergunta. A pergunta é: quem sou eu nesse contexto, desta coisa chamada sofrimento? Investigar a natureza do eu é compreender a estrutura, a base, onde está assentado essa questão do sofrimento. Assim, o nosso real empenho nessa descoberta do fim para o sofrimento está na compreensão daquilo que esse eu representa. O abalizamento do sofrimento, a referência disso é aquele que sofre. Não há qualquer sofrimento sem alguém sofrendo. A outra pergunta comum é como vencer o medo. Aqui nós nos encontramos dentro do mesmo princípio. Não há nenhum medo sem alguém no medo. Então nós queremos vencer o medo, nós queremos vencer o sofrimento. Medo e sofrimento está presente quando o eu está presente. Talvez você pergunte, mas eu tenho que me livrar do sofrimento? Eu tenho que me livrar do medo? Eu quero mesmo é vencer o medo. Eu quero mesmo é colocar um fim para todo esse sofrimento da minha vida. Reparem que a ideia central em nós é uma ideia de cultura humana, de sociedade humana, de visão do mundo. Essa particular visão nos diz que em toda e qualquer experiência, lá estamos nós. Então, se a experiência do sofrimento, então se o sofrimento está presente, nós estamos presentes nesse sofrimento. E precisamos nos livrar desse sofrimento, porque o problema é exatamente aquilo que me faz sofrer. Então, para nós, a experiência é o problema, e não aquele que está na experiência. Veja que é uma questão de formação, de aprendizado, de cultura. Nós aprendemos a viver dentro dessa formulação, onde o sofrimento está presente e é dele que tenho que me livrar. Então, não é desse que experimenta, mas sim da experiência. Aqui nós estamos vendo algo juntos, observando com você isso juntos, que não há qualquer separação entre a experiência e aquele na experiência. Não há qualquer experiência sem alguém dentro da experiência. Não há separação entre o experimentador e a experiência. Aquele que observa a experiência, ele não está separado daquilo que é a experiência sendo observada. Quando você olha para uma pessoa, não há como separar nesse ver você vendo e a pessoa sendo vista. A pessoa sendo vista é a experiência. Você vendo é o experimentador. Então, aquele que observa não está separado daquilo que ele ou ela observa. Então, o observador é a coisa observada. A experiência é o experimentador. Então, não há como separar o sofrimento daquele que sofre, como também não há como separar o medo do medroso. Assim, nós estamos sempre diante de um único fenômeno, de uma única experiência. Nessa experiência, não há qualquer separação entre
a experiência e o experimentador. Reparem como é simples e de grande importância a compreensão disso. Nós queremos eliminar o sofrimento das nossas vidas e o medo das nossas vidas. Mas não é só isso, queremos eliminar toda forma de problema presente para termos uma vida livre. Queremos ter uma vida livre porque o sofrimento, o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, tudo isso, nós sabemos o significado disso para cada um de nós. É alguma forma de dor, de desconforto, de complicação sentimental, emocional, psicológica. Então nós queremos nos livrar disso. Queremos nos livrar da experiência, que no caso é aquilo que nos faz sofrer. Não percebemos que isso está presente porque o experimentador está presente. É isso que temos que investigar com profundidade. Se queremos nos livrar de pensamentos que nos fazem sofrer, temos que compreender esse que é o pensador nesses pensamentos. Quando você diz tenho que me livrar dos meus pensamentos, repare, você está dizendo que você é aquele que pensa esses pensamentos e precisa se livrar deles. Então, isso está presente, o pensamento e o pensador são um único fenômeno. Assim, a tentativa de se livrar dos pensamentos, sendo o pensador, reparem, é uma vã tentativa, é uma ilusória tentativa, é uma crença que não funciona. Você não consegue se livrar de pensamentos porque deseja. Embora deseja, não consegue. E não consegue por quê? Simplesmente porque esse pensamento não está separado daquele que deseja se livrar deles. Esse pensamento não está separado desse pensador que quer fazer alguma coisa para se ver livre desses pensamentos. O pensamento, reparem, ele é o pensador, assim como o sofrimento, ele é o sofredor, assim como o medo é o medroso. Percebam a importância desta compreensão? Se há esta compreensão, não há o que possa ser feito com o sofrimento, ou com o medo, ou com o pensamento. Quem estaria envolvido nesta ação de fazer algo com isso? Percebem? Não seria o próprio experimentador? O próprio pensador? O próprio medroso? O próprio sofredor? Então, se fica claro que não podemos lidar com a experiência, porque quem estaria lidando com essa experiência? Se fica claro isso, não há o que fazer. E quando não há o que fazer, realmente não há o que fazer, até esse dado momento, toda a nossa crença está em lutar contra isso, sem perceber que esse que está lutando contra isso é a própria coisa. Mas agora ficou claro que esse que está lutando contra o pensamento é o pensamento. Vejam como é simples isso. Sem pensamento, não existe o pensador. E sem sofrimento, não existe o sofredor. E sem medo, não existe o medroso. Sem medo, não existe alguém querendo se livrar de alguma coisa. Sem pensamento, não existe alguém querendo se livrar de alguma coisa.
Então, se isso já ficou claro, e eu repassei de novo isso de uma outra forma, não há o que fazer. Então, nós estamos mudando completamente o nosso modo de nos aproximarmos da experiência, como nunca fizemos. Toda a nossa tentativa na busca de uma ajuda na direção de se livrar é na tentativa de fazer algo, como se algo pudesse ser feito. Agora ficou claro que não há nada que possa ser feito. Nesse dado momento, nós colocamos fim para esta separação. Se o pensador é o pensamento, não há mais separação? E se não há mais essa separação, será possível, nesse instante, apenas estarmos com isso, sem gostar, não gostar, sem julgar, sem comparar, sem rejeitar, sem se apegar, sem agarrar, está com isso. Apenas estar com isso. Ter uma constatação disso que está presente. O que ocorre quando há esta constatação? Quando não há esta separação, nós temos esta constatação. Se não há esta separação, esse intervalo entre a coisa observada e o observador desaparece. E quando isso desaparece, não há mais o problema. Aquilo que é o problema em razão da separação. Observem isso, como é fascinante ter essa descoberta. Enquanto houver essa separação, haverá essa rejeição. E essa rejeição é aquilo que está fortalecendo a experiência para esse experimentador, dando continuidade, portanto, ao medo, ao sofrimento, a esse padrão de pensamento aflitivo, conflituoso. Quando há esta constatação daquilo que está aqui, estamos lidando com aquilo que está presente, sendo isso a única coisa. Então, nós não temos o eu e o não eu. Nós não temos a separação. Nós não temos a dualidade. Aqui nós temos outro aspecto dentro do que está sendo colocado. Esse elemento que está se separando da experiência, que agora acabamos de descobrir que é o pensador, que é o medroso, que é o sofredor. Esse elemento, reparem, ele não é outra coisa aqui, nesse mim, nesse eu, senão essa autoimagem. É essa autoimagem que não quer o que está sentindo. Essa autoimagem está sofrendo porque foi magoada, porque foi ofendida, porque foi detratada, porque foi humilhada, porque não foi compreendida, porque sofreu a rejeição. Então, essa autoimagem está sofrendo porque isso veio até ela. Isso a feriu. Mas isso que a feriu, repare, isso que feriu essa autoimagem é ela. Quando você está ofendido, não há separação entre a ofensa que chegou e esta autoimagem ofendida. Esta é a condição psicológica do sofrimento presente. É a própria autoimagem.
ofendida, magoada, ferida, mas ela não está separada disso. Não está separada dessa ofensa, dessa mágoa, dessa dor. Tomar ciência dessa autoimagem é autoconhecimento. Autoconhecimento é uma aproximação da imagem que fazemos sobre quem somos. É uma aproximação desse pensador, desse experimentador, desse medroso, desse sofredor, na sua dada experiência. Acompanhe isso. Apenas se aproximar e constatar, sem nada fazer, isso é o fim desta autoimagem e, portanto, isso é o fim deste ou daquele sofrimento, é o fim deste ou daquele medo, é o fim deste ou daquele movimento de pensamento, porque isso é o fim do pensador, é o fim do medroso, é o fim do sofredor, é o fim desse ofendido, desse que está magoado, deste que foi ferido. Reparem a beleza disso. Nós passamos 30, 40, uma vida inteira envolvido nesta condição psicológica de ser alguém, protegendo uma autoimagem, protegendo este centro ilusório, que é o centro de uma identidade que se vê separado da experiência. Sempre buscando esta ou aquela forma de segurança para não ser ofendido, magoado, ferido, para não sofrer a dor da rejeição, do medo e todo tipo de coisa. Olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Olhar para cada pensamento, sentimento, emoção, sensação. Reparem, é uma reação que vem, que surge de um modelo de como funcionamos psicologicamente, de uma forma condicionada. Tomar ciência disso é desmontar essa mecânica, é desmontar o eu, o ego, esse mim. Acompanham isso? Se torna fundamental ter uma aproximação desse momento. Não importa o que ele esteja apresentando, o que ele representa. Não colocar uma identidade presente nessa experiência é poder estar num contato direto com a experiência sem esse centro. Isso é autoconhecimento. Quando há esta atenção sobre o que está acontecendo aqui nesse momento, se torna possível esta aproximação. Quando há essa aproximação, neste autoconhecimento se revela o seu ser fora do tempo psicológico, fora desse movimento que é o movimento do tempo que o pensamento tem construído. O que é esse tempo e o que é esse pensamento? É todo esse movimento de memória presente nas relações. Todo o conhecimento que esse centro tem adquirido ao longo de todos esses anos numa relação com ele ou com ela, todo esse conhecimento nessa relação com ele ou com ela, adquirido ao longo de um período de anos de convivência, esse conhecimento que eu tenho dele e ela tem de mim, é um conhecimento que tem dado formação a uma imagem. A imagem que eu tenho sobre quem eu sou é o resultado de experiências adquiridas ao longo de todo esse período de vida. É isso que dá formação a esse centro, a esse eu, a esse mim, a esta autoimagem.
Então, esta autoimagem tem também uma imagem dele ou dela. Essa imagem não é outra coisa a não ser conhecimentos adquiridos, cultivados, guardados em nossos cérebros sobre quem ele é, sobre quem eu sou. Assim, uma visão da verdade daquilo que está aqui é o fim desse padrão, desse formato, desta mecânica de funcionamento psicológico. Isso é esse tempo. Reparem que é sempre o passado, nesse assim chamado presente, e numa relação com ele ou com ela dentro de uma projeção de futuro, de esperança, desesperança, na tentativa de ajustar no futuro essa ou aquela dada situação para esse mim, esse ego, essa autoimagem, encontrar nesta relação alguma coisa? Puro autocentramento? Puro egocentrismo? Notem isso. Todo esse movimento de alcançar algo ou se livrar de algo que não quero, que não gosto, esse eu está se movendo em um tempo psicológico, em um tempo produzido pelo pensamento. Estudar a si mesmo é compreender toda essa mecânica, todo esse padrão de repetição deste centro ilusório, deste observador, sempre na ilusão de que ele é o centro da experiência e está separado dela. Então, ele é o observador e aquilo lá é a coisa observada. Nós estamos eliminando isso de nossas vidas para a compreensão de uma vida que não é mais esta minha vida, esta particular vida do eu. É nisso que estamos nos ocupando aqui. Portanto, não se trata de vencer o medo, se trata do fim para essa autoimagem que vive no medo. São diversas as formas de medo. Medo do passado, medo do futuro, medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de ser abandonado, medo de não alcançar o que deseja, medo de perder o que tem, medo de que ele ou ela vá embora, medos e medos. Esses medos estão sendo sustentados por esta autoimagem. A visão da realidade presente é a visão da não dualidade. Nela não existe esse observador com a sua coisa, que ali, no caso, é o medo, sendo observada. E ele se separando e lutando para escapar disso, para fugir disso, para vencer isso. Então, o fim desta separação, desta dualidade, isso é o fim do medo, isso é o fim do sofrimento. Esse assunto que é o assunto da liberação nessa vida, do fim de toda esta confusão. Então, é um assunto que temos tratado com você aqui nesse canal e no outro canal. Nós temos um outro canal chamado Mestre Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer também o nosso outro canal. O nosso trabalho consiste no fim desta ilusão da dualidade. Se essa dualidade termina, nós temos o fim para o medo. Veja, não é vencer o medo. Nós temos o fim para o sofrimento. Não é esse eu se livrando do sofrimento.
é o fim para o sofrimento. Os antigos sábios na Índia chamavam de Advaita, a não dualidade, a não separação. A realidade deste ser, que é o seu ser real, não carrega sofrimento, não carrega medo, não carrega essa inquietude que o pensamento provoca, não carrega esta autoimagem, não precisa da imagem dele ou dela. Então, nós temos uma relação ou um relacionamento inteiramente de outra ordem, aqui, nesse instante, presente, quando o ego não está. Uma relação com o outro, uma relação com a vida, uma relação em si mesmo. Sendo esse si mesmo a própria realidade divina. Observem que a única realidade presente é a realidade do seu ser, é a realidade de Deus. Esse é o assunto que estamos tratando aqui com você nesse canal. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp para se aproximar e trabalhar isso. São encontros que ocorrem onde trabalhamos perguntas e respostas e nos aproximamos dessa possibilidade, desse encontro com algo fora do conhecido, que é essa realidade do silêncio. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Participar e se aproximar desse encontro. Nós temos encontros presenciais e também temos retiros. Aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, dá uma olhadinha lá em nosso outro canal, ok? Aproveita, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Tudo bem? E até a próxima, a gente se vê. E o sofrimento é um excelente guru, vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.